Bem, gente, boa tarde. No ar, programa É Coisa Nossa, seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. E a gente... tudo funciona em função do carnaval no Brasil. O Brasil é o país do carnaval. Mas existe um sentido do carnaval dentro de uma visão espiritual de cada religião. Nós não podemos ser omissos. O próprio João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação do que neles crê. Então o mundo é de Deus e que nós temos que ser, somos pessoas melhores deste mundo. E dentro desta campanha, Sua Santidade, o Papa Francisco, que é uma figura ímpar, que eu tenho uma admiração fantástica, mais uma vez intui a campanha da Fraternidade 2018, com o tema Fraternidade e Superação da Violência. E para isso o nosso bispo, Dom João Costa, chama a imprensa para fazer a divulgação da campanha. Necessário se faz. Nós estamos aqui abertos e temos a honra de ter a presença do sacerdote Padre Adriano Andrade, que é o assessor especial para os eventos da Diocese de Aracaju e é um dos orientadores espirituais da campanha da Fraternidade em Sergipe. Boa tarde, Padre Adriano. Boa tarde. Maravilha tê-lo aqui conosco. Amém. A alegria toda nossa, né? A minha enquanto padre, mas de toda a Arquidiocese de Aracaju, por esse espaço aberto para falarmos um pouco deste tempo favorável, que é o tempo da Quaresma, e antes de tudo, o tema da campanha da Fraternidade, que nós abrimos na última quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, para refletirmos um pouquinho sobre a temática social, né? Sobre os nossos problemas sociais. A Igreja nos convida, neste período de 40 dias, mas todo ano a Igreja nos convida à conversão. Mas a Quaresma é um tempo específico, onde a Igreja ela nos chama a uma conversão individual e coletiva. E, a partir disto, dentro desta visão coletiva, a Igreja nos propõe, a Igreja do Brasil, juntamente com os bispos da CNBB, nos propõe esta temática que mexe com a sociedade. Fraternidade e superação da violência, com o lema Somos Todos Irmãos, que está em Mateus, no capítulo 23, versículo 8. Somos todos irmãos. E superar a violência é um dos grandes desafios que todos nós temos. Primeiro porque nós primeiro precisamos superar a violência que grita dentro de nós. A violência interior. A violência interior. Para, a partir daí, enfrentarmos ela internamente na nossa casa e logo em seguida na sociedade. A sociedade, ela é reflexo da família. E quando esta violência, ela muitas vezes é praticada dentro de casa, ela tem um reflexo muito forte na família. Ou melhor, na sociedade, né? Então, quando ela acontece internamente, quando muitas vezes as políticas públicas fecham os olhos para a realidade da educação, para a realidade da saúde, por direitos básicos fundamentais, isso gera violência nas pessoas, principalmente nos mais pobres. Nós vemos hoje aí esse grande boom, né? Essa grande febre de violência, de droga, que parece que nós já não temos mais controle no país. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de muitos problemas sociais, mas também problemas internos. Primeiro, na questão moral familiar, né? Eu penso que Deus, nós, a partir dos tempos, nós ultimamente temos tirado Deus do centro da nossa vida. Parece que cada dia Deus está mais distante. E na medida que nós vamos tirando Deus do foco, vamos tirando a religião do centro da nossa vida, que nos ajuda a fazermos um momento de introspecção, de olharmos para dentro de nós, nós vamos às vezes nos tornando mais frios, vamos nos afastando do outro, vamos deixando de perceber que o Senhor é o meu irmão, que em Cristo nós somos irmãos, Cristo nos fez irmãos.
que Deus, antes de tudo, na obra de sua criação, nos fez irmãos e nos colocou no mundo para cuidarmos uns dos outros. Então, quando a CNBB nos coloca essa reflexão, ela nos convoca, nos convida a buscarmos uma cultura de paz. Seria um alerta de Sua Santidade o Papa que a convulsão social que passa o mundo tem fragilizado a fé? Sim, também. E este afastamento vai nos tornando mais desumanos, né? Na medida que nós vamos nos afastando da fé, na minha pobre visão, né? Eu não sou aqui um especialista na área da temática da violência, nem sou psicólogo, mas dentro daquela que é a minha reflexão enquanto padre, enquanto na minha comunidade de fé, eu percebo que quanto mais nós nos afastamos, mais nós nos tornamos desumanos. A Quaresma é um tempo que nós refletimos a morte, a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor. E aí nós entendemos que Deus, mesmo sendo Deus, assumiu a nossa humanidade. E se Deus assumiu a nossa humanidade foi por quê? Porque a nossa humanidade é boa. Na nossa natureza, quando Deus nos criou bons. Mas a nossa liberdade, a liberdade do homem, Deus nos fez livres, nos impulsionou a más escolhas. E o arbítrio. O livre-arbítrio. Padre, dentro do entendimento, a campanha da fraternidade fala de superação da violência. Digamos assim, vós sois todos irmãos e vamos nos unir para sofrermos e tentar sairmos do buraco. E isso abre a Quaresma. Sim. Seriam 40 dias. O próprio Jesus foi ao deserto. Ele não chamou de Quaresma, mas ele falou do período de purificação para começar o ministério dele. Sim. Nesse período de Quaresma, Jesus espera que nós procuramos a reconciliação com Deus. Qual o plano de ação da Igreja Católica para isso? Vão ter missas especiais? O que é? Isso mesmo. Então, quando nós falamos em Quaresma, a palavra Quaresma, ela significa isso, 40 dias, não é? Que é um número simbólico. Nós vemos o povo de Deus passou 40 dias no deserto. O próprio Jesus, antes de iniciar sua vida pública, passou 40 dias fazendo jejum e oração. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. Então, o número 40 aqui é um número simbólico que nos chama a um processo de conversão. A igreja, ela nos propõe 3 coisas no período quaresmal. Ela propõe a todos os cristãos católicos a buscarmos o jejum como penitência, o jejum, mas antes do jejum, uma maior profundidade na oração, porque todo ano nós somos chamados à oração, mas na Quaresma de uma forma ainda mais íntima, né? Mais incisiva. Além da oração, porque a oração ela nos propõe algo maior, e aí a igreja nos propõe o jejum, porque o jejum, ele mortifica o corpo e fortalece o espírito. Todas as vezes que o nosso corpo ele se enfraquece, nós percebemos que nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. E enfraquecendo o nosso corpo, nós percebemos a nossa fragilidade e, a partir daí, nós entregamos ao sacrifício de Cristo na cruz o que faltou ao seu sofrimento. E aí nós dizemos, Senhor, o que faltou ao teu sofrimento na cruz, que seja completado pelo meu sacrifício. E o terceiro ponto que ele nos chama é a caridade, né? Ele nos chama a esmola. Esta oração, que nos leva a uma penitência maior, ela deve ser encarnada. Ela deve ter o seu sentido naquele que mais precisa, no Cristo abandonado. Estive com fome e me destes de comer, estava nu e me vestistes, estava com sede e me deste de beber, estava preso, as bem-aventuranças, estava preso e fostes me visitar. Então, a partir desta ótica, nós somos chamados na Quaresma a vivermos a santidade, a buscarmos a santidade, para morrermos para nós mesmos, morrermos com Cristo, para com Ele ressuscitarmos na Páscoa. Esse é o grande chamado de Deus. Fora os sacramentos, dentro da liturgia,
existem vários dogmas. E a quaresma abre com uma coisa que eu fui católico, minha família é católica, e minha avó, nós morávamos na rua Maruim, Dona Sinhá fazia com que nós fôssemos à catedral, na época eu acho que era Praia de Cláudio Honor, para irmos e tinha que voltar com a cruzinha cinza na testa. Sim. Como é feita aquelas cinzas? Então, aquelas cinzas, elas são feitas com os ramos que foram utilizados no Domingo de Ramos, entende? Porque muita gente acha, eu vi uma pessoa uma vez dizer, o padre pegou o resto do churrasco e botou. Não! Tem uma homilia, Sim. tem um preparo. Quer dizer, os ramos que ficaram secos, eles são queimados. Sim, isso mesmo. Para virar cinzas para prepararmos esta quaresma. Por exemplo, os ramos do Domingo de Ramos da Páscoa anterior, né, do tempo quaresmal do ano passado, que os fiéis levaram para a igreja, que foram abençoados, todos levam para sua casa como um sinal da vitória de Cristo. Que o rei, aquele que é o rei, o reconhecimento de Jesus enquanto rei, enquanto Senhor, levam para casa e esses ramos ficam sempre em lugares visíveis, às vezes colocam no quadro da Santa Ceia, no quadro de uma imagem. Aí o pároco, no caso, próximo, pede para que os fiéis tragam de volta. Próximo da quaresma, assim, umas 4 semanas antes, o padre começa a exortar, os fiéis trazem de volta esses ramos, agora secos. Esses ramos são queimados e eles preparam a quarta-feira de cinzas. Então o que acontece? A partir daí, a quaresma ela começa com a quarta-feira de cinzas e ela perpassa e vai até o sábado de Aleluia. Sendo que a quaresma em si, ela termina na quinta-feira, né, da ceia pascal, durante o dia, e começa-se assim o tríduo pascal na quinta, sexta, dentro de uma visão, sábado e o domingo relógio dos hebreus, Sim. pelo calendário lunar, seria o inverso do nosso relógio esse. Então a 9ª hora seriam 3 horas da tarde, Sim, sim. o horário que Cristo morreu. Pronto, então a partir das 3 horas em diante, que é celebrada a Santa Ceia, termina-se ali a quaresma. Porém, a penitência ela continua até a Sexta-feira da Paixão, que é um dia de jejum, que a igreja pede e exorta os fiéis para que façam o jejum, se abstenham de carne. Tem a missa do Senhor morto. Sim, aí nós contemplamos, entramos no mistério de Cristo, em uma única missa, que começa na quinta-feira e termina com a missa do sábado de Aleluia, né, a grande vigília pascal. Maravilha. Contemplando a ressurreição do Senhor no domingo. O nosso padre Marcelo, que fez a ponte, ele virou e disse, Valadão, sua cabeça viaja muito. Eu disse, eu tenho certeza que será elucidado, porque nós falamos aqui algumas coisas que a maioria dos católicos não sabe como é feito. Para a Semana Santa, vamos ter o padre Marcelo aqui, Sim. Vamos falar como é concebido dentro da Capela de São Pedro o óleo da unção. É um outro mistério litúrgico Sim. da cultura da Igreja Católica Apostólica Romana. O óleo que é retirado da oliveira, né, que é ungido, que é consagrado e que durante todo o ano unge os fiéis, né, que toda a igreja ora pedindo a unção do Espírito para que venha sobre aquele óleo que é um elemento visível de uma manifestação invisível da graça de Deus que é derramada sobre nós. Eu conversei com o padre Adriano Andrade. Muito obrigado, Deus o abençoe por essa elucidação e quaresma. Católicos, evangélicos, kardecistas, cultos afros, momento de reflexão, momento de sintonia com o Pai. Para a remissão dos pecados é preciso que nós nos esvaziemos, sejamos novas pessoas em Cristo. Deus os abençoe infinitamente. Eu vou break e volto já já. Bem, gente, estamos de volta aí. Tivemos assim uma elucidação magnífica do padre Adriano sobre o que seria a quaresma.
E eu trago hoje com muito orgulho um grande cantor. Eu o conheci há uns mais de 15 anos atrás. Ele era membro da paróquia São João Batista, lá do conjunto João Alves. E ele e um grupo de adolescentes queriam construir a igreja do João Alves. Aí você vai dizer, mas aquela igreja maravilhosa foi construída com o trabalho do grupo de jovens e de artistas católicos que promoveram feiras, quermesses, bingos. E daí eu conheço esta figura maravilhosa, Antônio Persani, que hoje se faz acompanhado aqui do guitarrista, também membro da paróquia, Tiago Dantas. Boa tarde, Tiago Dantas. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Persani. Boa tarde, meu irmão. Sempre uma alegria estar aqui e poder trazer um pouco da nossa música, da alegria de ser cristão e de poder partilhar todos os momentos da vida da gente, né? E porque agora, de forma especial, que a nossa igreja nos traz esse momento de quaresma, que é um momento de expectativa para a Páscoa, e estamos aqui com muita alegria para poder conversar, cantar e trazer aquilo que é importante para nós, a certeza de que Jesus é a razão da nossa vida. Quando eu liguei, acho que tem uns 4 ou 5 dias para o Antônio Persani, disse: eu tenho 2 problemas. Disse: quais? Disse: bom, meu pai vai estar de alta de uma cirurgia na segunda-feira. Eu dependo de ajustar com o médico o horário. Eu digo: vai dar certo. E o segundo, disse: Valadão, na liturgia da Igreja Católica, a quaresma é mais usado para reflexão. Eu digo: meu querido Antônio Persani, o que seria de Cristo se não tivesse os louvores que libertam, que é a base do cristianismo? Aí ele virou e disse: é verdade. Eu digo: bom, tem jovens que não aguentariam ficar 1 hora sentado ouvindo um sermão, mas os jovens ficam na alegria do Espírito cantando. Verdade ou mentira? Verdade, verdade. Então a gente não pode separar essa liturgia. E eu gostaria de pedir a vocês que, como o programa é coisa nossa, todo mundo sabe que o Antônio Persani já esteve aqui como artista secular, Sim, que ele tem a sua carreira secular. Mas eu gostaria de ouvir os clássicos bem executados dentro da cerimônia da missa da Igreja Católica Apostólica Romana. Interessante. A gente tem, até porque não dizer nesse período quaresmal, cânticos que são, como você falou, clássicos. Então os clássicos eles têm todo um contexto específico que acompanha o período litúrgico. Eu creio que quando com o padre Adriano aqui você deve ter ouvido essa orientação. Então tem cânticos que você já ouviu quando era pequeno. Eu digo por mim, eu sou do interior, sou de Nossa Senhora das Dores. E tem coisas que eu ouvi as senhoras, os músicos antigos lá na minha cidade cantando, e depois eu me vi cantando. Então é muito bom, apesar de não ser algo tão dentro desse contexto de um grande louvor, mas quando você canta com o coração, você está louvando. É verdade. Dá um mi menor, Tiago, por gentileza. Antônio Persani, amo ouvir a mensagem cristã que ele faz. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Isso aí eu ouvi há muitos anos.
E a gente hoje, durante a celebração, nesse período quaresmal, a gente canta muito. E o melhor, Valadão, a gente fala muito isso. O Tiago já também tem dado de ser meu filho, mas é um parceiro. Ele me acompanha nos eventos populares também. Então eu tenho a alegria de ter um irmão, filho e amigo, que é da igreja, e outros que nos acompanham também, que também me acompanham no trabalho, naquilo que a gente luta no pão de cada dia. E a gente diz muito como é bom quando a gente está cantando que a gente não canta. Aí me diz, mas como isso? É quando você começa a cantar e a comunidade participa, a comunidade toma para si aquela música que você começou a cantar. Entende que é isso? Aquela música que as filhas de Maria, aquelas irmãzinhas de oração mais gostam. Lembra de alguma? Mi maior, Tiago. Música de Nossa Senhora. Vamos lá. Tipo... Não se negocia princípios, fé é fé. Manda ver. De Maria. Ai, Jesus, agora me falha a memória. Bem tradicional, que a gente sempre quando canta. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, rogai por nós. Quem não canta isso, Valadão? Você veja bem, não se negocia a fé. E a se sua respeita. Fé é diferente da minha. Eu vou ficar preocupado quando você tiver perdido a esperança. Mas por falar em esperança, mas que camisa linda da paróquia! Nós da fizemos paróquia! São João Batista. Padre lá quem é agora? Hoje temos mandar um abraço, Padre Hernando e Padre Lucivaldo. Nosso Padre Hernando, Padre Lucivaldo. Beijo no coração. Alegria. Essa camisa foi da última festa do padroeiro, agora foi no mês de agosto de 2017. E se você olhar bem, ela tem as duas imagens. Nossa Senhora e São João Batista. São João Batista é a igreja matriz. E nós temos uma capela chamada Capela Nossa Senhora das Dores, que eu tive a alegria. Eu sou de Nossa Senhora das Dores e moro pertinho da Capela Nossa Senhora das Dores. É uma capela linda, recém-reformada. Tá lá em Socorro mesmo? João Alves, no mesmo conjunto. De um lado da avenida ali, na avenida principal, fica a igreja matriz, que é a maior, e no lado oposto, a avenida, próximo ao Colégio Nilson Socorro, tem a Capela Nossa das Dores, a qual o padre Adriano, quando ainda jovem, começando a sua caminhada para o sacerdócio, ele que cuidava de lá. Se ele estivesse aqui, eu iria dizer da alegria que nós temos que quando... Eu achei ele inteligentíssimo. E é uma pessoa muito de Deus, muito de Deus. Porque é padre? Não, ele sempre foi. O pouco que eu conheço, mas desde quando eu via na igreja cuidando da capelinha, que era uma salinha desse tamanho, e tornou-se uma capelinha um pouco maior. A igreja, a qual foi reformada, que você comentou, foi retirada dali e montada para ser a Capela Nossa das Dores, e foi ampliando. Nós temos duas igrejas hoje, no João Alves, e uma maravilha, e é São João Batista e Nossa das Dores. Essa foi a última camisa da festa do padroeiro. Eu digo, vamos representar nossa paróquia, vamos bonitos, que Jesus merece sempre estar organizado para ele, né? Antônio e Bessani, é coisa nossa, tem que trazer. Cultura. Antônio Bessani, eu falei aqui com o padre sobre como era confeccionada as cinzas. Que muita gente não tinha um conhecimento de como é aquilo. Tem todo um preparo, ele pulou alguma parte, mas eu vi alguns anos atrás que o Vaticano preparava um tacho de bronze
e fazia um morrão com uma madeira nobre, entendeu? Daquela região lá, Jerusalém, e acendia esse morrão para preparar e os padres oravam. Quer dizer, era uma cinza, digamos assim, ungida, dentro dessa forma. Tem alguma música que enalteça a quaresma? Falando nessa parte que você faz o comentário sobre as cinzas, hoje também nas paróquias, algo que é até orientado pelos nos sacerdotes, pelo menos na nossa paróquia sempre que teve essa orientação, nós temos o Domingo de Ramos. Todo mundo deve saber que é o domingo que antecede. Ele explicou. Os ramos são levados e depois guardados para queimar. Para nós, a nível até de Brasil, talvez eu possa dizer assim, as cinzas são preparadas com esses ramos do ano anterior. Então, tipo, eu fui para a missa do ano passado, na Domingo de Ramos, guardei aquele ramo como um sinal daquele momento onde Jesus entra em Jerusalém, enaltecido, tal, onde aquelas mesmos que enalteceram disseram crucifica-o, existe, todo mundo sabe essa história. E esses mesmos ramos são solicitados nesse período agora para que as pessoas tragam para preparar exatamente as cinzas para a quarta-feira de cinza. Então tem esse sentido nosso aqui, né? Talvez, não sei se só no Brasil, mas eu acho que até na sul-americano, de ter essa acolhida dos ramos do ano anterior. É uma orientação, né? Nas paróquias que trazem o Papa. Exato. Agora, como é que a gente fala isso de música, de quaresma? Eu não diria ligado tanto à questão das cinzas, mas ligados também à questão da conversão, porque tem um sentido, né? As cinzas, nesse dia, até quando o padre vai fazer o sinal da cruz na nossa frente, na igreja, ele diz, convertei-vos e credes no evangelho. Minha avó obrigava a gente a sair da rua de Maruim para a catedral para isso. Então tem todo esse Vamos mostrar contexto. isso em música. Pronto. Deixa eu ver o que a gente preparou aqui para poder... Dá um Mi maior, Tiago. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Neste tempo sacrossanto, o pecado faz horror. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Esse é um canto especificamente usado nesse dia, da quarta-feira de cinzas, onde tem todas aquelas pessoas que estão naquela fila, e cantamos exatamente como a gente disse, cantos penitenciais, né? Onde você vai se colocando com perdão. Cantos penitenciais. Porque é como na liturgia, quando você canta, dá um Mi maior, Tiago. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós. São cantos que levam a gente a reconhecer nossa fragilidade, nosso pecado, naquele momento que a gente diz que eu vou amar Tiago, mas na primeira vez que Tiago faz algo para mim, eu dou uma porrada nele. Entende? Então vai colocar nessa sintonia, porque foi isso que Jesus pediu pra gente, né? A gente normalmente não consegue, não. Eu mesmo muitas vezes não consigo. Exatamente ser misericordioso, ter piedade, compreender o irmão, compreender que no padre, no pastor, no irmão, existe alguém que é ser humano, que vai errar comigo, que vai falhar, que vai cometer erros. Então, por isso que a gente, na nossa igreja católica, a gente tem como em outras igrejas, tem as suas maneiras de se colocar com um arrependimento. Exatamente esses cantos penitenciais vêm dentro da liturgia católica para isso, para você ter aquele momento de você pedir perdão pelas suas falhas, por sua não compreensão que o outro também pode falhar contigo. Vamos encerrar com música. Sim, sim. Não sei, um aleluia, uma coisa assim. Não, então a gente termina, entendeu? Com um canto. Vamos encerrar. Deixa eu só me despedir aqui. Gente, eu conversei com o cantor cristão Antônio Persani e o músico Tiago Dantas, da paróquia São João Batista do João Alves.
E eu sempre digo que fé é fé. E eu tenho certeza que eu vou agradar minha mulher quando eu digo que eu dedico essa entrevista de hoje a Nailton Andrade, nosso colega jornalista aqui da TV Câmara, que é um homem extremamente devotado a serviço da Igreja Católica Apostólica Romana. Nailton, essa música é para você. Vamos lá? Mandar um abraço a todos da nossa paróquia São João Batista, toda a turma que nos acompanha, Antônio Pessana e Banda, Padre Hernando e Padre Ocivaldo, nossa família. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe esse programa maravilhoso, é coisa nossa. E meu irmão Valadão. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Bem, gente, estamos de volta e engrenando, acertando. Coisa nossa procura cultura, arte, entretenimento. E nas minhas andanças nas mídias sociais, eu me deparei com um malabarista. O nome de início, Cremilson. Aí eu botei uma mensagem lá. Preciso falar com você. Meu zap é... Aí ele mandou um número. Liguei, o número não deu muito certo. Conseguimos ajustar, mandou outro número e eu conversei. E eu tenho aqui o circense, malabarista, sergipano com experiência, que ele vai dizer pra gente aqui agora. E hoje dá até aulas na formação de malabarista. O nome é esse mesmo, Cremilson. Boa tarde, Cremilson. Boa tarde. Como você estava informando aí, malabarista, eu tenho um pouquinho de tempo, né? Eu tenho uns 23 anos. Tem 23 anos que é malabarista. Eu ia perguntar, como você começou? Eu comecei, que inclusive é bem interessante, o começo foi uma curiosidade. Fui convidado que não tinha nada a ver com circo, uma apresentação de teatro. No meio dessa apresentação de teatro, o pastor chegou, não, eu preciso de um perna de pau. Nunca na minha vida eu não sabia nem o que era um perna de pau. Aí eu disse, não, é preciso. Todo mundo, tem um problema no joelho, tô cansado, não posso. Todo mundo disse, não, eu vou. E daí eu comecei a pegar umas aulas, treinar e fiz a apresentação. E depois dessa apresentação, eu comecei a ser convidado para circos, trabalhos sociais e comecei a viajar. Isso há 20 e quantos anos? 23 anos. 23 anos atrás. Você morava aonde? No Conjunto Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro. Onde você mora até hoje. Até hoje. E aí você não se tornou ator? Não se tornei ator, impressionante. Não quis ser ator, quis ser malabarista. Você trabalhou em circos sergipanos? Trabalhei, participei, fiz participações especiais em circos sergipanos, inclusive no Augusto Franco, num circo que chegou por um acaso. Eu fui lá assistir, prestigiar a apresentação e por um acaso eles me convidaram. E eu participei, viajei também com circos, não só. Você acompanhou esse circo depois na turnê? Na turnê. Quais os estados que você já foi mostrar arte? Já passei em alguns estados como Maceió, como também Pernambuco, lá em Serra Talhada também, já estive lá participar, inclusive em São Paulo, Salvador. Rapaz, Serra Talhada, pô, é brabo, o cara dá uma carreira de pé de pau de lá.
em vários outros lugares, inclusive também aqui em Sergipe, em todos os municípios aqui sergipanos também já levei minha arte, dando oficina também, como em Canindé de São Francisco, oficina de arte circense, né, de equilibrismo, de perna de pau, malabarismo também, a arte também de pirofagia, no caso... Você engole fogo? Não é bem engolir, né? Cospe fogo, né? Cospe fogo também. E tudo envolvido a arte do circo, né? Eu levei para o pessoal, a criança, o que é a criançada, porque muitas crianças não sabem ainda o que é o circo, não sabem o que ainda é a arte. Aí eu tive que levar para eles e ensinar que, inclusive, a última turma de aula de jovens, eu acabei agora no final do ano passado, né? Que foi numa escola do Conjunto Marcos Freire, né, que aí eu fiz uma aula com o pessoal, fui convidado, passei um ano dando aulas e no final do trabalho montei uma apresentação muito linda com eles e a gente fez no teatro, lá mesmo na cidade. A gente tem visto nas mídias sociais acidentes de pessoas que não têm muita habilidade com a pirofagia, que na realidade o cara bebe, bota o querosene na boca e cospe. Eu vi uma cena muito triste, o cara, na ignorância, fez com álcool. E aí você já viu o que aconteceu. A combustão do querosene é uma, do álcool é outra. É outra. Foi um acidente. Hoje a gente vê coisas muito preocupantes. Eu vi essa semana em mídias sociais adolescentes fazendo desafio uns aos outros de aspirar o desodorante. E o desafio é ver quem aguenta aspirar mais. E isso já tem levado crianças a óbitos. Atenção você em casa que tem esse desodorante aerosol, cuidado, não deixar a criança brincar com isso. E o grande que eu vi a semana passada foi um menino aspirar aquilo e pegar um isqueiro. Nossa. E queimou o cabelo. Quer dizer, a pirofagia, a arte circense de cuspir fogo, tem que ter técnica. Tem que ter técnica. Tem a forma, o tempo que você guarda o querosene. Aqui para nós, querido, você já engoliu o querosene? Já aconteceu logo no começo, né? Porque no começo a gente fica um pouco nervoso, porque trabalhar com fogo não é muito desconfortável, mas depois a pessoa vai se acostumando, porque tem a questão da passagem do corpo também, porque na verdade quando a gente passa o querosene no corpo, a gente passa de uma forma ao contrário, para não pegar fogo. Mesmo que você coloque o fogo, ele não venha pegar fogo. Ele não é inflamável? Ele é, mas como no caso você passa na pele, né, no sentido o contrário. Você não passa no sentido do que você faz assim, quando você passa ele pega fogo. E o contrário, ele não vem pegar fogo. Ele não pega fogo. Isso é técnica. Isso é técnica. E isso tudo vai aprendendo no decorrer das aulas, né? E também a questão de não engolir. Porque muita gente, na hora de cuspir o querosene, muita gente faz assim, cospe e respira. Ao respirar, na hora que você vai cuspir, queira ou não queira, engole um pouco. E o querosene, né, ele faz mal. Né? Não é para todo mundo assim, não fazer isso em casa, porque a gente vê, às vezes as crianças veem, não, que legal, vou fazer. Não sabe qual é, porque não tem todos os querosenes são adequados para esse tipo de trabalho. Tem um querosene específico. Clemilson, qual a diferença de malabarista e equilibrista? O malabarista, ele trabalha com malabares, ele faz malabarismo, tipo malabares com bolas, com arcos, até mesmo com tochas de fogo, essas coisas. E equilibrismo é tipo equilibrista, do nome já diz tudo. É onde você anda a perna de pau, onde você faz o equilibrismo, onde você anda nas corda bamba, que vê muito. E aquele cara que faz o malabarismo naquela bicicletinha que só tem o pedal? Que é o monociclo. Ali também ele é malabarista, né? Ele também é um malabarista, só que ele faz um malabares diferente. Ele faz um malabares com o equilibrismo do monociclo, que ele anda no monociclo. Legal. A cultura circense ainda motiva as crianças? Motiva, sim, motiva. Como eu disse a você, muitas crianças, quando eles ficam impressionados, principalmente quando eles vê perna de pau, equilíbrio, contorcionismo, né, que tem muito no circo. Quando eles veem isso, eles ficam impressionados. Nossa! E eles querem sim aprender. Inclusive, todos os locais, quando eu faço apresentações,
Ele sempre me pergunta assim, você dá aula? Aonde é? Você faz contorcionismo também? Não, eu não faço contorcionismo. Nessa área eu não me especifiquei. O homem faqui que deita numa cama de prego é um contorcionista. Vamos dizer que sim, seja mais ou menos isso. Você já deitou em cama de prego? Não, nem cama de prego e nem tive muita coragem também naquela questão de atirador de faca. Também eu não tive muita coragem de encarar, lá que erra. Mas voltemos aqui. Dedé, a gente comumente diz o perna de pau. É o perna de pau. E eu acho que nos últimos 15 anos, tem mais de 20 anos que eu vi uma perna de pau. Que era o fato do cara pegar um barrote, fazia uma mão inglesa de tração, entendeu? E com um parafuso, o cara se equilibrava no pedaço de cada lado do barrote e ia. Exato. Difícil. É difícil. Até mesmo porque você dependia de um movimento da madeira com as mãos também, porque você não tinha, vamos dizer, um ajuste ao corpo. Tem que se Né? organizar. Há quanto tempo é praticado perna de pau sem pau, com alumínio? Há muito tempo. Porque assim, além do alumínio ele ser um pouco mais leve, né? E ele se acopla direito na perna, ele fica acoplado na perna, né? Ele fica justo na perna. Aí dá para fazer saltos, andar, correr, pular, né? Com justamente o alumínio. E eles são mais resistentes do que a madeira. Porque a madeira, com um pouco tempo, ela vem a quebrar. Porque com o impacto, com a força, andar, correr, ela com pouco tempo ela vem a quebrar. E para não ocorrer acidente, muita gente começou a optar pelo alumínio, por ele ser mais forte. Então é um tubo de alumínio? É um tubo de alumínio. Entendeu? Aqui você fez uma base de pedal de ferro. Isso. E você adaptou a bota, já é parafusada. Quer dizer, não tem como tirar a perna se não tirar a bota. É um contexto. Aqui em cima é o quê? Aí em cima são velcros, né? São o velcro Que estão presos aonde? que ficam presos na batata da perna, que eles ficam Na presos, batata da perna. São fixados. Então isso te dá um equilíbrio e te deixa as mãos As livres. mãos livres. Porque as mãos ajudam muito no equilíbrio. Prenilson, nesse período de carnaval, nós vimos muito bonecos gigantes. E no carnaval de Olinda, ainda existe bonecos gigantes com perna de pau. Existem. Existe sim. Ainda bonecos, existe isso. Qual o peso de um boneco daquele? 20 quilos. Com mais o peso do malabarista. Uma perna de alumínio dessa aguenta? Aguenta, sim, aguenta. Por isso mesmo nós trabalhamos com a perna de alumínio, por motivo dela ser mais leve do que a madeira. Por motivo, no caso, o boneco, ele já tem 10, 15 até 20 quilos, dependendo do boneco. Com o peso do corpo e mais a madeira, o equilibrista, ele sente um pouco de dificuldade de se locomover. E com as pernas de alumínio, não, como ela é mais leve, ele sente mais facilidade de andar, pular, correr. Fica muito mais fácil com aquele boneco. Bom, quem quiser ter contato com o Cremilson dos Santos, como é que está nas mídias sociais? Tá, Cremilson Equilibrista, é Cremilson ESP. Cremilson, tracinho não é underline, é aquele tracinho no meio, esp@hotmail.com. E lá as pessoas poderão ter informação de onde você dá aula. Exatamente. Entendeu? E vai ser, entendeu, uma forma muito interessante para a difusão. Porque necessário se faz incentivar. Hoje o que você vê é uma ociosidade. Essa semana eu estava conversando com minha filha e foi perguntado se ela queria passar uns dias na casa do avô. Então o avô mora num município chamado Cajazeira, em Santa Luzia do Itanhi. E ela disse que não, porque lá não tem Wi-Fi. Impressionante. Quer dizer, é difícil. Então é preciso que as crianças se voltem. Eu me lembro que eu fui malabarista de lata de leite.
que a gente fazia? Furava a lata de leite, entendeu? E é uma forma de malabarismo, entendeu? E você pode até aumentar o tamanho das latas, mas as crianças não praticam mais isso. Não praticam. Era justamente, antigamente tinha essa questão da lata, do coco. Pegava um coco, furava um buraco no meio, amarrava uma corda com o coco mesmo, ia praticando. Andava com o coco. Com o coco, ia praticando. Dali daquele coco, passava para uma lata, e assim ia crescendo sucessivamente, até chegar na sincronização da perna de pau, que era pequeno, que era aquela perna de pau que andava sincronizando com os passos, que ela era solta, aquela era solta. Aí sim, aí depois é que veio essa, que agora todo mundo ele usa assim, com o tênis fixado, que fica melhor para equilibrar. É um negócio que a gente está vendo que tem uma segurança, É uma né? segurança, ele é bem seguro, porque às vezes a pessoa olha assim e pensa, ah, não tem segurança, mas tem. Isso aqui é bem resistente. Aí aguenta mais ou menos uns 150 quilos. Bem, nós conversamos com Cremilson dos Santos. Você pode encontrá-lo nas mídias sociais, Facebook, entendeu? Cremilson Malabarista. E ele vai estar apto a te dar todas as informações sobre a arte circense, a cultura circense, como incentivar a arte circense na criança que está em desenvolvimento. Muito obrigado, meu irmão. Nada. Final de programa e a gente se vê na próxima semana, se assim o bom Deus quiser.